Trust in me. Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia de podcast de Dislexia com Café. Eu sou a Mônica, eu sou disléxica, sou cristã, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia e sou a fundadora do Sábios Disléxicos. Bom dia, Carol! Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Mônica, hoje é um dia muito importante, porque a gente vai falar de um tema assim muito quente para a mãe, para a professora, para a profissional. Vai ser bom demais esse tema. E o meu nome é Caroline, sou psicopedagoga, tutora para disléxicos, mestrando em neurociência. E hoje nós temos um tema super interessante. Eu acho que todo mundo já teve ou a negação de adaptações na escola, ou você, como mãe, você não sabia, né, como adaptar em casa ou na escola. Então, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que são as adaptações. Vou até falar o tema certinho para a gente, então, com o pé direito. Aqui, ó, o papel da escola e dos professores nas adaptações. E antes da gente começar nosso podcast, que realmente vai ser um tema assim quentíssimo, deixem um like aqui pra gente. Vamos deixar o like, gente. Por quê? Porque quando vocês deixam like, o YouTube, o Spotify, eles mandam bastante o vídeo ou o áudio, né? Para o máximo de pessoas possíveis. Então, para que essas informações cheguem para as pessoas que precisam ouvir, a gente precisa que vocês deixem o like. Então, por favor, vamos deixar o like para ajudar outras pessoas também, né? E aproveitando o merchan, nós temos um curso para adultos disléxicos que querem melhorar a sua memória, a sua produtividade, o seu aprendizado. Gente, tá um monte de cachorro, não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Pouquíssimo. Tá ruim. Quer falar? Eu falo. Tá bom. Então, o método TROV é um método que vem revolucionando a vida de adultos disléxicos com TDAH, né, pessoas que querem ler com mais rapidez, como um livro por dia, ter mais foco e concentração. Então, as inscrições estão abertas. A gente vai deixar aqui na descrição do nosso podcast para que você possa entrar na nossa página, ler ali as informações do nosso método TROV e para que você possa entrar e ingressar nesse ano de 2025, porque ainda dá tempo, e mudar completamente a sua carreira, os seus estudos para melhor, tá bom? E a gente também queria apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, a Mônica escreveu um livro, e a gente vai deixar o link desse livro também para mães, professoras de crianças com dislexia, como contar a dislexia para o seu filho, para o seu aluno. É um livro muito válido para ter em todas as escolas do Brasil ou de Portugal, que falam a língua portuguesa, porque vocês, às vezes, não sabem como contar essa situação, né? Às vezes tem mãe que exagera, às vezes tem mãe que minimiza. Então, tendo um livro dedicado a esse tema vai ajudar aí a solevar, a aliviar, né, essa tensão do momento de contar que esse aluno tem dislexia. E para a gente terminar, a gente também tem o curso A Imersão, que são 4 aulas sobre adaptações curriculares, o que a gente vai falar hoje. Essas 4 aulas foram especiais, foram feitas para professores, profissionais e pais também, que querem aprender a adaptar a lição de casa, o currículo escolar, ajudar com a escola, né? Às vezes o pai não tem essa troca com a escola, é tão importante. Então, essa imersão é justamente nas adaptações. Lá no curso eu nem falo direito sobre o que são os transtornos de aprendizagem, a gente já entra direto nas adaptações, justamente porque eu vi a necessidade da escola, dos profissionais aprenderem como adaptar passo a passo, tanto compensa como dispensa. A gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje, tá bom? E é isso, puxa a cadeira, pega o seu café e vem com a gente nessa conversa importante sobre inclusão, educação e direitos. Então, hoje nós vamos falar desse tema super importante, que são as adaptações, que devem ser colocadas na escola e feitas, claro. Quem é o responsável para garantir esse suporte? Como a escola pode fazer a diferença entre fracasso e sucesso dos seus alunos? E vamos falar
também sobre quais são essas adaptações. Vamos trazer algumas aqui para vocês, tá bom? E a gente pode começar falando. Eu até passo a palavra para você. Já está melhor aí? Já, os cachorros passaram. Então, vamos começar o porquê que a escola é tão importante nesse processo. A escola, gente, é o primeiro ambiente, né, onde a maioria das dificuldades de aprendizagem aparecem. É lá que a criança começa a ser cobrada para ler, para escrever, calcular, para organizar o seu pensamento, né? Lá na escola que começa tudo isso. E quando existe uma dislexia, uma descalculia ou qualquer outro transtorno de aprendizagem, a escola ela precisa saber identificar esses sinais, né? Para acolher esse aluno e saber como agir com ele. Então, a escola não é só um lugar de ensino, de passagem de conteúdo. Ele é um espaço que existe o desenvolvimento daquele ser humano, né? E se a escola ignora ou ela rejeita essas dificuldades de um aluno, né, que tem essa dificuldade, ela está violando um direito daquela criança à educação, né, Carol? Não estou te ouvindo. Meu áudio está fechado. Sim, com certeza. Nossa, violar esse direito que a gente tem já, não só a Constituição dá esse direito, mas também várias leis, né, várias convenções internacionais. Então, esse relacionamento entre escola, pais, escola, profissionais, é fundamental para que esse ambiente seja inclusivo, né? Seja propício para esse tipo de... A gente está falando aqui sobre transtornos de aprendizagem, mas a gente pode também incluir aí transtornos do neurodesenvolvimento em geral, porque, ou mesmo uma criança que tem aí uma deficiência física, né? Que precisa também ser incluída nessas adaptações, nessa ajuda que a escola deveria dar com prazer, né, e não obrigada, né? Então, e quais são essas adaptações pedagógicas, né? O que é que esses pais, esses professores e até mesmo os profissionais da área precisam saber aprender? Uma coisa que eu queria deixar aqui bem clara, às vezes acontece isso, tá? Porque aconteceu isso comigo. Uma fonoaudióloga aqui na Itália, ela forçava o meu filho a ler. Literalmente, ela forçava. Ela não tinha entendido, porque a gente não tinha ido ainda o diagnóstico de dislexia. Mas ela poderia entender, ver ali, que ele não conseguia ler, porque ele não estava entendendo nada que estava na frente dele. Ele não conseguia falar o som de cada letra, ele não conseguia entender a palavra. Então é lógico que ele não ia querer ler. E se lesse, era muito cansativo, né? Era muito silabado. Então, quando eu vi aquela situação, naquela época eu ainda era leiga, né? Eu não sabia tudo aquilo que eu sei hoje. Ele tinha 8 aninhos. Eu falei assim para ele: amor, lê pelo menos uma linha, porque aí depois a gente vai embora. Aí ele: mamãe, mas eu não consigo. Menina, aquilo para mim, aquilo foi assim... Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Não. Okay. O som tá ótimo. Ok. Aquilo para mim foi um dilacerar, assim, do meu coração foi partido no meio. Aí eu fui atrás de informação. Eu falei: como é que um profissional da área força o meu filho para ler, uma fonoaudióloga? Mas isso é normal? E aí foi que eu mudei de fonoaudiólogo, mudei de médico, de neuropediatra, mudei de psicólogo, e aí eu entendi que, na verdade, aqueles profissionais estavam errados. Olha só, hein? Na Itália, a lei para dislexia está desde 2010, e ainda tem gente trabalhando errado. Imagina no Brasil, né? Aí eu percebi que se eu, mãe, não corresse atrás, eu poderia me topar aí de novo com outros profissionais desse tipo. Então, eu mudei os profissionais, encontrei profissionais excelentes, tanto é que a outra fonoaudióloga, ela me incentivava a fazer os cursos da Associação Italiana de Dislexia. E foi aí que eu descobri a minha paixão pelo tema, né? Depois de ter descoberto a minha dislexia também,
porque com eles, com essa equipe que eu tive o diagnóstico do André, e depois eu tive o meu diagnóstico, e aí foi por ela, tanto é que até hoje eu sou muito grata a ela, inclusive ela deu uma aula sobre psicologia e dislexia dentro do meu curso, né, do aluno disléxico, aluno vencedor, e eu sou muito grata a ela, porque é ela que me falava, compra esse livro, faz esse curso, olha, está saindo um novo curso ali, e ter um profissional que te incentiva, que te ajuda, faz totalmente a diferença na vida da mãe, na vida do pai, na vida da escola, né? Ter um bom profissional do seu lado. Então, aprender que até mesmo um profissional não vai conseguir ajudar o seu filho a ler e escrever, se não for um profissional 100% capacitado, isso vai acontecer. Então, já vieram para mim relatos de profissionais brasileiros que não forçavam o aluno para ler, como no meu caso, mas que não sabiam como ajudar essa criança a ler. Então, quer dizer, a mãe estava indo nessa profissional, nessa fonoaudióloga, a criança começou a ir com 4 aninhos, agora o menino tinha 12 anos, e até hoje ele não sabia ler. E ele tinha dislexia. Não era deficiência intelectual, não era nada, era dislexia. A mãe tinha feito já o teste de QI com a neuropsicóloga, a mãe tinha corrido atrás de tudo. Aí eu falei, nesse caso, querida, a única coisa que eu tenho que te falar é muda de profissional. Muda correndo de fonoaudióloga. Porque ela não sabe, não está sabendo usar o método fônico, que é o método que a gente usa, né? Já comprovadamente comprovado cientificamente que funciona para o disléxico. Né? O método Orton-Gilligan, que funciona, que é o método fônico multissensorial. Então, quando você sabe disso, o profissional começa a colocar as adaptações no consultório dele. Para que essa criança vai ler? Eu vou fazer o método fônico, sim, mas agora que ele vai ler, que vai pegar o livrinho, deixa eu usar o áudio com ele, para ele começar a aprender e se acostumar com áudio, usar em casa e usar na escola também. Né? Começa a usar as adaptações e ver que as adaptações são estratégias que funcionam e são personalizadas. A gente não pode colocar todas para todo mundo, né? Que nem todo mundo vai conseguir se adaptar com essas adaptações. Então, para você garantir que esse aluno com transtorno de aprendizagem consiga acessar o conteúdo de forma justa, você, profissional, precisa adaptar essas adaptações. A gente tem compensa e dispensa, as adaptações que vão compensar a dificuldade e as adaptações que são dispensadas para aquele tipo de aluno. Um exemplo, eu ouço muito isso, tem alunos que não conseguem escrever com a letra cursiva e a professora obriga esse aluno a escrever com a letra cursiva. A menina fica horas escrevendo, ela não consegue acompanhar a classe. Isso eu falo terceiro ano, tá? Segundo, terceiro ano. Não, segundo não, terceiro, quarto ano. Ela não consegue acompanhar a classe, ela não consegue terminar o que está escrito na lousa, porque já chega a outra professora, né, português e matemática. Ela fica se sentindo super baixa autoestima, porque ela fala, eu não consegui de novo. Passou outro dia, caderno em branco. Ou se não, um pedacinho, só uma linha, porque a professora bendita quer que a menina escreva com a letra cursiva. Então, o professor entender que as adaptações não é uma facilitação, né? Não é que você vai dar a vantagem, não é que você vai dar uma burlada e ele vai ter, né, aquele acesso a mais. Não. Significa equidade, significa dar aquilo que é aquilo que ele necessita naquele momento, né? Então, os exemplos de adaptações a gente pode falar tempo prolongado para as provas, leitura em voz alta nas questões, provas oral em vez de escrita, ou mesmo prova oral escrita. A prova escrita adaptada, totalmente adaptada, com fontes específicas, espaçamento específico, cores, muitas figuras, ilustrações, para que ele possa entender, compreender, já olhando para a figura. Linguagem mais acessível, e redução da quantidade desses exercícios, principalmente exercícios para casa, porque o para casa, quem não sabe, é uma exercitação daquilo que você fez na escola. Só que você
vendo essa criança, que ele não está conseguindo nem terminar o primeiro exercício na sala de aula, quiçá os 10 exercícios que a senhora vai dar, né, para casa, e ainda ele vai ter que estudar para a prova. Então, não é uma coisa exagerada? É exagerado, porque esse aluno ele não dá conta nem do primeiro exercício. E ele, se ele tivesse o apoio do primeiro exercício, ele iria dar conta de fazer mais 2 ou 3 em casa, sim, com muita excelência. E é isso que a gente quer. A gente quer a excelência em 1, 2 e 3. Porque aí ele entendeu. É isso que a gente quer, que o aluno entenda. Não adianta dar 10 para ele repetir igual papagaio. O uso do computador com voz em vez do papel e o conteúdo é o mesmo. Mas o caminho até ele é adaptado ao modo como aquele aluno aprende. Interessante que todos nós somos diferentes, né? E ontem eu tinha colocado um depoimento da Maíra Cardi no meu perfil. E aí, cada um falou a sua opinião, né? Cada mãe falou a sua opinião, profissional e tal. E alguns elogiaram, outros falaram, que depoimento péssimo e tal. Mas é tão interessante que até mesmo os próprios pais que dão as opiniões de pessimistas, né? Ou denegrindo, ou se lamentando, eles não percebem que eles fazem as mesmas coisas com os filhos. No momento que o filho está vendo um desenho animado, que é do conteúdo, no momento que o filho prefere, em vez de ler o livro, ver o filme, no momento que o filho prefere, em vez de ler o livro, ouvir o livro, no momento que o menino prefere fazer um desenho daquilo que o conteúdo que foi na escola, um exemplo, em vez de fazer os exercícios. Então, a mãe está ali falando, você está querendo facilitar, você está querendo fazer mais fácil, olha o preguiçosão de novo. Né? Sempre quer fazer burlar a situação, sempre quer fazer... O pai não percebe isso, porque ele fala assim, de boca para fora. Se ele escreveu numa rede social, se ele teve o trabalho de criticar um testemunho de uma mãe numa rede social que tem o mesmo problema do filho, quer dizer que ele também critica esse filho em casa. E ele não aceita as adaptações. Para eu terminar aqui, eu já te dou a palavra, uma coisa assim que eu fiquei chocada foi de um menino, uma vez, a escola tinha dito que sim, e ele precisava fazer um mapa mental para fazer a prova. E aí o mapa mental ficava do lado e a prova e ele ia escrevendo e fazendo. E aí esse menino falou, não quero mais fazer assim, mãe. Não quero fazer a prova assim. Porque eu tô colando. Aí a mãe, não, meu filho, é seu direito. A mãe explicou nos mínimos detalhes, é seu direito. Seu cérebro trabalha de um jeito diferente. Você tem a memória de curto prazo. Você vai precisar para você se lembrar daquilo que você estudou. E o menino não quis de jeito nenhum. Então, se você, mãe e pai, né, professor, não ensina já desde os primeiros anos iniciais esse aluno disléxico, esse aluno com TDAH, a usar as adaptações, quando ele for grande, ele não vai conseguir usar. Vai ser difícil, ele vai achar que está burlando, está fazendo errado. Na hora, assim, tá chegando alguém, ele troca rapidinho ali as coisas para mostrar que está lendo um livro, em vez de estar ouvindo. Então, isso é muito interessante, isso é muito profundo. Eu espero que esse podcast chegue a muitas escolas, a muitas famílias no Brasil, para que entendam que as adaptações não é um meio de facilitar, porque não tem nada de facilidade no momento que você está ouvindo, porque você vai ter que interpretar aquele texto, também vai ter que escrever. Né? O elaborar, você vai ter que usar a sua cabeça, você vai ter que usar o seu raciocínio. Mas é entender que é necessário para que ele chegue nesse raciocínio. Né? É um tema muito importante. Carol, a gente está acostumado a botar todo mundo dentro de uma caixa e todo mundo tem que ficar ali igual, né? Assim, pessoas próximas de mim até, elas falam, não, isso está errado. Por quê? Porque todo mundo tem que estudar desta forma. Eu falei, por que todo mundo tem que estudar desta forma se todo mundo é diferente? Não faz sentido. Mas a gente está acostumado com essa caixinha, todo mundo igual, todo mundo estuda igual, todo mundo copia do quadro igual, tudo muito igual. E a gente precisa, por isso que o podcast existe, inclusive, para dar essa informação, né, de que, gente, não é dessa forma.
a gente precisa de adaptações. E olha que interessante, estava estudando para uma matéria que eu até tinha comentado com a Carol, que é uma matéria bem complexa e tal. E eu estudei, não entendi e fui rever aquela matéria, né? Eu falei, eu vou desenhar essa matéria. Eu desenhei a matéria inteira. Quando eu desenhei, eu peguei todas as partes. É uma matéria sobre o cérebro, né? Eu desenhei o cérebro, eu coloquei todas as partes. No final, eu falei assim, cara, eu entendi. Eu entendi. Eu só não podia estar com aquele texto preto e branco, mas eu compreendi a matéria, assim como uma pessoa linear ia ler o texto e ia falar, entendi. Chegamos no mesmo ponto, eu com desenho, uma pessoa com a leitura de um texto, de um PDF. Fui comentar isso com a minha filha, jantando, eu falei assim, ai, graças a Deus eu entendi essa parte, fiquei tão feliz que eu entendi, porque eu gosto muito da matéria, né? Aí eu falei, nossa, fiquei tão feliz. Ela, minha irmã, como? Eu falei, porque eu desenhei ela. Nossa, ficou tão bonito. E eu tenho maior orgulho, tá? Meus desenhos não são bonitos, mas eu tenho maior orgulho deles. Aí eu falei, olha aqui, coisa linda. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, que engraçado, você estuda igualzinho um amigo meu estuda. Eu falei, é mesmo? Ela falou, ele desenhava absolutamente tudo. Então, assim, a professora estava dando uma matéria e ele estava desenhando. Você sabe o que a professora fez? Ela arrancou o caderno de desenho dele. Está proibido o menino de desenhar. Aí eu falei, deixa eu ver esse caderno. Aí eles me mostraram. O menino estava desenhando um conteúdo da forma dele, com o desenho dele. E era a forma como ele entendia a matéria. E eles arrancaram o caderno dele. Falaram, não pode, você vai... Sabe como, Carol? Tu não vai acreditar. Você vai estudar copiando do quadro e não pode fazer mapa mental. Ai, ai, ai. Aí eu falei, não, gente, não pode. E os pais, assim, que eu não tenho muito contato, são muito tradicionais, sabe? Até por algumas coisas que eu sei da família, são muito tradicionais. E apoiaram, falaram, isso mesmo, não pode ficar desenhando, não. Não pode fazer mapa mental colorido, não. O negócio é que tem que estar o texto, eu quero resumo na caneta azul. Eu falei, gente... Pelo amor de Deus, gente, o menino, ele ia entender da mesma forma que o colega do lado fazendo resumo, só que era do jeitinho dele e tava super legal, ele estava entendendo, entendeu? Sim. Eu falei, mas você entendeu? Ele falou, eu entendi, tia, mas da minha forma. E qual é o errado nisso, gente? É ignorância. Os professores não sabem, ignorância. E os pais também não sabem. Não sabem. Por isso que eles falam, a gente tem que ter informação, até para você chegar e falar assim, não, eu sei que essa é a forma dele de estudar, eu sei, né? Mas para isso você precisa da informação, porque senão a professora vai falar, teu filho estava, sabe, fazendo o quê? Estava lá desenhando, eu estava dando aula e ele estava viajando, como sempre, e só ali, ó, no caderno de desenho. Né? Já aconteceu comigo, sabia? A professora falou, Andréa, olha, enquanto eu estou explicando, ele está desenhando. Era professor de matemática, ele fazia desenhos geométricos. Aí eu falei, professora, a senhora então não entendeu o que é? Aí ela, não. Aí eu falei, olha, que pena, porque aqui os professores fazem cursos, né, para dislexia. Eu não sei que curso que essa mulher deve ter feito, não sei. Aí eu falei, isso se chama autorregulação. Ele está se autorregulando, desenhando, e ao mesmo tempo, você não está vendo que ele está fazendo desenho geométrico? A senhora está explicando matemática, ele está fazendo desenho geométrico. É assim que ele está ouvindo, é assim que ele consegue se concentrar para o conteúdo entrar. Aí ela... agora eu entendi. Achei que ele estivesse, assim, distraído fazendo desenho. Eu falei, não. E o Andréa, olha a coisa, o Andréa falou que tem um menino na classe dele que tem TDAH. E ele vai muito mal, ele só tem TDAH, o menino. E o menino vai muito mal na escola. E aí a professora colocou ele do lado da Andréa, porque agora o Andréa é o segundo melhor em matemática, né? Então, aí colocou do lado dele. Aí ele falou assim, mãe, você sabe que o fulano, falou o nome do menino, enquanto a professora explica,
ou a professora está fazendo a interrogazione, que é a prova oral, né? O menino fica desenhando igual eu, desenho geométrico. Aí eu falei, verdade? Ele falou, só que ele fica se balançando também. Ele desenha e faz assim, ó. Aí eu expliquei para o Leandro, isso é autorregulação, tal. Mas ele está entendendo. Depois que terminar o exercício, depois que a professora terminou, vocês vão ter que fazer o exercício ali no caderno, ajuda ele. Vê se ele entendeu realmente. Ele, eu estou ajudando ele, ela pediu para ajudar. Eu falei, perfeito, filho, legal, tal. Então, assim, até um adolescente já está entendendo a situação, né? É mais inclusivo do que a própria professora. Professora que tem curso, hein? Professora que tem curso de dislexia. Pelo amor de Deus, gente. Não, eu olho, vou falar aqui com uma adulta. Cara, não consegui entender nada. Desenhei, entendi tudo. Gente, pelo amor de Deus, isso é... Opa. Eu silenciei sem querer, foi sem querer, eu esbarrei aqui. Aqui na minha... Esbarrei. Gente, desenhar a matéria, para quem... somos todos diferentes, claro, né? Com certeza vão ter as pessoas que gostam, as pessoas que vão falar, não, para mim isso aqui não é legal, mas para quem precisa desenhar, não estamos brincando, estamos estudando. Mas a gente mexe com cor, a criança tem um monte de lápis de cor, um monte de caneta colorida, já ouvi isso de mim mesma, você está brincando? Não, não estou brincando, estou estudando e eu preciso das cores para compreender. Sem cor, eu não compreendo, com cor eu compreendo, simples assim, né? Então, perfeito. Isso aqui se revolta. E em tudo isso é a escola, né? O que ela precisa garantir para esse aluno, para essa família? A escola ela tem a obrigação legal e ética de oferecer suporte adequado. Então, isso é previsto pela Lei de Inclusão, a 13.146. Também ela tem a Lei 14.254, que é a Lei da Dislexia, TDAH e Transtorno de Aprendizagem, que ali também tem os deveres das escolas, né, os direitos desses alunos. Nesse caso, na Lei da Inclusão, as diretrizes, a gente tem já diretrizes, uma coisa que a gente não tem ainda na 14.254. Nessa específica fala que não é favor, é direito desse aluno. A escola precisa colher os laudos, os relatórios psicopedagógicos, aplicar as recomendações feitas pelos profissionais. Também precisa formar os seus professores continuamente sobre inclusão, sobre transtorno de aprendizagem, tudo aquilo que envolve, né, o neurodesenvolvimento. E se a escola não cumpre esse papel, ela está violando a legislação educacional. É verdade. E a gente tem essa tríade, né? Ela tem uma ponta que é a família. Então, como que a família pode colaborar com a escola? Essa parceria escola-família, ela é fundamental, fundamental. Então, ela pode e deve, né? Levar os laudos e os relatórios dos profissionais, explicar como que o aluno aprende melhor. Ela pode dar essas características do aluno, mostrar as dificuldades com clareza e sem medo, né? Falar abertamente quais são as dificuldades que aquele aluno, né, tem, participar das reuniões e apoiar as adaptações em casa, porque não adianta a criança fazer só lá na escola, aí chega em casa ela não faz, ela precisa fazer em casa e na escola. Então, muitas vezes a família ela precisa, né, insistir para que a escola se mova, e a gente ouve vários depoimentos, né, de família, de mãe que tem que ficar lá brigando com a escola e vai e volta e leva relatório e volta, né? É cansativo, a gente sabe disso, mas vale a pena essa luta, porque essa criança ela vai passar pela escola, daqui a pouco ela está na faculdade e ela vai trabalhar, ela vai querer fazer um mestrado, uma pós, e ela, aí, com essa luta de agora, ela vai ser um adulto de sucesso.
Com certeza. E quais são os erros mais comuns da escola, né? Que a escola, eu falo em geral no Brasil, tanto as privadas quanto as particulares, quanto as públicas. Então, infelizmente, ainda vemos muitas atitudes que atrapalham o desenvolvimento desse aluno com transtorno de aprendizagem. E alguns erros comuns das escolas são recusar o laudo, ou não ler os relatórios, coloca ali numa gaveta e beleza. Tratar o aluno como preguiçoso, sem esforço, aquele aluno que não quer nada, ele não quer nada mesmo, deixa ele ali no cantinho, né? Não precisa. Vamos dar nota 6, porque aí ele, né, ele passa. Ou não aplicar nenhuma adaptação, mesmo tendo as recomendações. Isso já aconteceu assim, ó, milésimas, várias, milhões de vezes. Expor o aluno na sala de aula com frases como: você não presta atenção, eu já falei várias vezes, se você não quer se ajudar, quem vai te ajudar, né? Então, pressionar os pais para buscar repetição do ano, né? Pedindo para que essa criança refaça o ano escolar. Falar, olha, é a única saída, né, para essa criança, porque ele não conseguiu acompanhar a classe o ano inteiro. Agora, chega lá ali nos meados de final de outubro, início de novembro, já chama uma mãe, já chama um pai, e começa a falar aí, né, ó, provavelmente ela não acompanhou a escola o ano inteiro, então a gente está pensando em fazer ele repetir o ano, para que assim o ano que vem ele possa conseguir acompanhar a classe toda. E não é isso que vai ajudar esse aluno. Então, essas atitudes não só ferem o direito do aluno com transtorno de aprendizagem, como podem marcar negativamente a sua autoestima por muitos anos. E isso é real, porque eu sofri na pele isso. Eu repeti a primeira série, eu repeti a quinta série, e eu repeti o primeiro ano do colegial. E isso feriu muito a minha autoestima, porque eu já sabia que eu não ia conseguir, eu já sabia que não ia dar certo, no meio do ano eu já via que não ia rolar. E foi tão interessante que, principalmente no primeiro ano do ensino médio, eu estava fazendo magistério. Aí uma amiga minha, a gente tinha química, né? Aí uma amiga minha falou, Carol, ela chama Márcia, eu vou te ajudar, vamos estudar juntas. E aí ela era a melhor da sala, assim, ela era muito inteligente, Márcia. Márcia acho que deve ter feito medicina, porque era muito inteligente. E aí nós estudamos juntas e eu tirei 8, foi o meu primeiro 8 na vida. E eu fiquei tão contente, até hoje eu lembro um pouco da matéria que a gente estudou juntos. Foi paciência, ela estudou comigo igual, ela não adaptou nada. Ela teve paciência, ela repetia, eu não entendia, eu fazia de novo. Ela dizia para eu fazer oralmente, a gente fazia o exercício juntas. Nada de muito, sabe, eclatante, era só uma pessoa que tinha paciência e me ajudou. E a gente ria juntas das pataquada que eu fazia, eu era muito engraçada quando eu era pequena. Então, foi assim. Então, isso marca, né? Isso marca o aluno. Se você é mãe e pai que não tem essa informação, hoje, através desse podcast, é o momento, é o dia que você pode falar, opa, peraí, se meu filho tem dislexia, tem transtorno de aprendizagem, né, tem TDAH e não tem nenhuma assistência, né, não tem nenhuma adaptação, peraí, tem uma coisa errada. Exato. Mas e se a escola se nega a fazer essas adaptações? Se a escola se recusar, algumas coisas são importantes. Primeiro, documentar tudo. Guardar e-mails, bilhetes, mensagens, deixar tudo documentado. Solicitar por escrito. Então, peça a aplicação das adaptações com base no laudo profissional. Procurar a direção da escola, né? Que às vezes é o problema, a gente sabe, a gente ouve muito que não tem orientação, né? Que as escolas se recusam, dificultam, a gente ouve muito, né? Que elas dificultam, não marcam, fogem, a gente sabe, mas procurar a direção, né? E você pode acionar o Conselho Tutelar e o Ministério Público, se for necessário, né? Chegar nesse ponto. Você não está sozinho. Existem esses caminhos legais e psicológicos para lidar com essas situações. Né, Carol?
Sim, uma coisa interessante, Mônica, que eu queria ressaltar é que quando você leva o laudo ou mesmo os relatórios dos profissionais para a escola do seu filho, para a faculdade, para o ensino médio, você precisa protocolar esse laudo. Tá? Então, quer dizer, você leva um laudo, já o original e a fotocópia, já leva a fotocópia. Tá? E aí você pede para a escola, você entrega o original e pede para a escola assinar o laudo fotocópia e carimbar, protocolar, colocar um número de protocolo. Por quê? Caso aconteça, como a Mônica falou, que precise levar a um conselho tutelar, a um Ministério Público, levar ali em um advogado, você tem esse documento protocolado. Você fala, olha, dia tal, hora tal, eu levei o relatório na escola do meu filho, na faculdade do meu filho, e até hoje não tive adaptações. Como é que eles querem reprovar meu filho se eles não colocaram nenhuma adaptação para essa criança, para esse jovem? É impossível ele conseguir, já em 2025, que a gente já tem todas as adaptações, né? É impossível ele acompanhar a sala de aula, e a gente já sabe disso. Por mais que a inteligência seja normal, por mais que é tudo normal, neurologicamente, mas o transtorno, que é o que dá a dificuldade, né? Dá o distúrbio, impede ele de estudar como todo mundo, de ler e escrever como todo mundo. Então ele necessita dessas adaptações. E como é que a escola não quer dar? Olha aqui, ó. Então protocole. É muito importante esse passo. É verdade, tem toda a razão, Carol. Eu queria deixar uma mensagem, Carol, especialmente para os professores, porque o professor é uma pessoa tão importante na nossa vida, mesmo que ele tenha feito parte, né, de um pedacinho lá da nossa infância, ele é uma pessoa que fica na nossa cabeça, né, fica registrado ali, marca a vida inteira da pessoa. Então, só que ele pode marcar de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E acredite, professor, que você faz uma diferença enorme na vida dessa criança. Eu tive uma professora que eu lembro do rosto dela, eu lembro das palavras que ela falou, porque ela me marcou negativamente. Ela me chamou de burra em pé na frente de uma sala inteira, porque eu não conseguia ler um parágrafo de um livro. E eu tive um professor que eu comecei a tirar 9, 10 na prova dele, porque ele fazia uma coisa muito simples. Ele era um ledor, na verdade. Ele falava a matéria, ele fazia muitos gestos, era quase um teatro da matéria, e eu conseguia compreender aquilo. Quando eu ia para a prova, eu tirava nota boa. Então, eu tenho 2 professores, um que eu guardo com muito carinho, que eu lembro o nome, que é o Kepler, de História, e outro que eu não lembro o nome, mas eu lembro de cada detalhe daquela cena. A diferença, né, na vida, uma marca negativamente, outra positivamente. Então, professor, você tem uma função tão importante, né, não só de passar conteúdo, porque o professor é um facilitador, né, na sua vida. Ele não é só um passador de conteúdo, ele faz parte, né, da sua história e pode fazer parte de uma forma positiva ou negativa. Né? E a escola também tem um poder gigante, porque ela pode acolher um aluno, ela pode transformar uma trajetória ali, né? Principalmente para as crianças que têm alguma dificuldade, algum transtorno de aprendizagem, e a escola ela pode ser, né, um grande transformador na vida daquela criança, ou um abafador, né? Ou um transformador, um abafador. Então, escolas, olhem com carinho para as crianças e sejam uma transformadora de vidas, né? Né, Carol? A escola é um trampolim de sonhos, né? Então, quando você só joga esse sonho para cima, ele vai ser realizado. Quando você mata o sonho, acabou. Acabou, matou o sonho, acabou. Então, as nossas crianças têm um verso que eu sempre coloco no meu perfil, que cada criança contém sonhos, né? Então, a gente não pode matar esses sonhos. A gente tem que sempre jogar eles para cima, um trampolim de sonhos. E aí, vocês gostaram desse bate-papo? Fala aqui pra gente.
Eu espero que sim, esse podcast é especial, porque fala sobre os transtornos de aprendizagem, fala sobre alguns transtornos do neurodesenvolvimento. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. A gente quer sempre compartilhar com vocês novidades sobre os transtornos de aprendizagem, estudos científicos. Aqui não tem nenhum achismo, né? O que eu acho, o que a Mônica acha, é sempre com base em livros, em estudos, para que você possa sempre estar bem informado. Esse é um podcast sobre dislexia, a gente chama de Dislexia com Café, que você possa compartilhar com as suas escolas, pais, amigos, grupos da família. Às vezes tem família que o menino tem dislexia e ninguém da família sabe. Então, compartilhe, né? Não precisa falar que o seu filho tem dislexia, mas compartilhe. Fala, olha, achei interessante, o que vocês acham? Eu tenho certeza que vai sair aí um tio falando, olha, eu tinha dificuldade para ler. Na verdade, eu tenho até hoje. Uma tia falando, olha, você sabe que o menino da classe onde eu era pequena também tinha? E vai saindo, ó, pipocando gente com dislexia, eu tenho certeza. Eu espero vocês para o próximo podcast. Um grande abraço, beijo, Mônica. Um beijo, Carol, obrigada pela parceria de sempre. Obrigada a todos que estavam aqui ao vivo, os que vão ouvir e ver depois. Não esqueça que todos os nossos episódios estão lá no Spotify, Dislexia com Café. Muito conteúdo, muita informação para vocês. E nos sigam nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram e TikTok. Carol Enfrentando a Dislexia e o meu Sábios Disléxicos. E até a próxima sexta-feira com mais um episódio do seu podcast Dislexia com Café. Beijo!